Olá, muitos que acompanharam o meu webinário dando uma visão geral da ditadura militar, apontando, as suas principais características e falando do nosso curso, quando nós analisamos em 7 episódios cada um dos governos. Lembrando que o primeiro episódio trata do caminho que chega ao golpe militar, os outros episódios, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, um de cada governo, são os 5 governos militares, e o 7º episódio e último faz um apanhado geral do regime militar. No nosso webinário nós fizemos uma visão um pouco geral, incluindo algumas outras questões sobre o período, mas muitos falaram assim, aí como eu tenho muito compromisso com vocês, poxa, mas queremos mais, queremos mais. Então hoje eu vou destacar rapidamente para vocês, é uma coisa excepcional, mas faço questão de fazer, que vocês destacaram, falaram assim, mais coisas, queremos mais. Então, só para vocês entenderem quão complexo é o regime militar e que no curso a gente faz uma análise governo por governo. Mas eu vou dar uma visão geral sobre 3 coisas, 3 questões, 3 pontos que me parecem muito importantes. Primeiro, papel do Estado. Quando se joga no mesmo saco a chamada, entre aspas, ditaduras do Cone Sul, coloca o Brasil ao lado, por exemplo, da Argentina, do Videla e do Chile, do Pinochet. Eu digo que é absolutamente enganado, em termos econômicos, Em termos econômicos, enquanto no Brasil nós temos um regime militar em que tem uma forte presença do Estado na economia, na Argentina houve o oposto, houve a desestatização. Enquanto no Brasil teve o regime militar aposta firmemente na industrialização, ocorre o oposto na Argentina, com o processo de desindustrialização. E algo parecido também no Chile. Ou seja, então é necessário ver as características específicas do regime militar brasileiro para entendê-lo. Muitos na época, em certo momento do governo Geisel, uma revista, a revista Visão, que era nesse momento o proprietário era o Henri Maxud, dono de uma empresa importante chamada Hidroservice, na área de projetos, chegou a acusar até o governo Geisel na época de governo comunista e chamava o governo lá, o Palácio do Planalto, de Comitê Central. É um certo exagero, não muito exagero, mas qual era a leitura que ele tinha naquele momento histórico, dizendo sobre a forte presença do Estado na economia. Ele não entendia uma questão que um americano, um livro chamado Tríplice Aliança, o Peter Evans, faz uma análise interessante sobre esse período e mostra a Tríplice Aliança, os 3 tripés econômicos, ou seja, o Estado, a propriedade nacional, o investimento, o empresariado nacional e o empresariado estrangeiro, ou seja, o capital estrangeiro, o capital nacional e o Estado, que isso moldou, diz o Evans, a política econômica do regime militar, e está absolutamente correto. Aqui a presença do Estado ela foi determinante, mas não só durante o período do regime, a partir de 64 até 85. Se você retroage, você pode chegar lá nos anos 40, com a Companhia do Vale do Rio Doce, quando foi criada em 1942. Em pleno processo da Segunda Guerra Mundial. Em 1953, 3 de outubro, a criação da Petrobras, 1953, no segundo governo Vargas. É bom lembrar que é um projeto da UDN que acaba refazendo o projeto do governo. Inclusive o relator é um célebre jurista que depois vai até o Supremo Tribunal Federal, o Aliomar Baleiro. O que eu estou querendo dizer com isso é que você já tem uma presença do Estado na economia que precede o regime militar, e que vai ser aprofundado como nunca, especialmente no quinquênio Ernesto Geisel. Então, a questão do Estado está como elemento indutor do desenvolvimento econômico, está muito presente durante o regime militar e difere radicalmente do que ocorreu no Chile e do que ocorreu na Argentina, no Uruguai, nas chamadas ditaduras do Cone Sul. Quer dizer, portanto, o sentido histórico é outro. E, por consequência, você acaba criando um outro tipo de sociedade. Então, isso tem a ver com a formação ideológica diferente do exército chileno, de um jeito, do exército argentino de uma forma e do exército brasileiro de outra. Há muitos livros, podemos um outro dia até conversar com vocês sobre isso, sobre a história do exército brasileiro, mas a história do exército brasileiro ali, nós já estamos falando dos anos 1880, da Praia Vermelha, tudo aquilo, lá no Rio de Janeiro, é fortemente marcado pelo positivismo de Augusto Conte. E isso está presente na proclamação da República, E depois muito presente no Rio Grande do Sul com o castilismo, do Júlio de Castilhos. E grande parte dos oficiais do Exército Brasileiro ou são gaúchos, ou serviram no Rio Grande do Sul, porque a fronteira quente do Brasil era com a Argentina e com o Uruguai, onde teve muitos conflitos desde o período colonial. Portanto,
para explicar para vocês aí que me pediram mais algumas questões sobre a ditadura, ou a questão do Estado. Você tem, portanto, uma clara diferença. Um outro ponto para vocês, interessante para pensar, né? E que nós vemos assim numa perspectiva governo por governo no curso. A questão da democracia, né? Todos os presidentes militares no Brasil, 5, Castelo, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos falaram em democracia. Por exemplo, no seu discurso de posse, todos fizeram menção à questão democrática. Você não encontrará isso no Videla e no Pinochet. E por quê? Porque a tradição brasileira do golpe era diferente do que ocorria na Argentina, do que ocorria no Chile, né? A primeira questão de uma intervenção cirúrgica de curta duração, ao que se teve ditaduras no Chile, na Argentina, outras presenças de militares diferentes, né, do que a presença no Brasil, né? Isso tem a ver, inclusive, com o nosso processo independentista, que é distinto do que ocorreu na Argentina, do que ocorreu no Chile, por exemplo, para ficar nesses países. Então, aqui, a questão democrata é muito presente. Os militares, ali no pré-64, eram muito influenciados, e muitos eram eleitores fiéis da União Democrática Nacional, da UDN, o chamado espírito denista. E os que serviam no Rio de Janeiro, grande parte estavam no Rio de Janeiro, né? Tinha como ídolo uma grande figura, um grande orador, o maior orador da sua geração, que era o Carlos Lacerda. Ou seja, a vinculação com os princípios do liberalismo político da UDN, a questão democrática estava presente. A UDN não comungava, ao menos em termos teóricos, com ditadura, dentro do pensamento liberal clássico, né, que a UDN propagava. Daí que os militares sempre insistem que eles estão fazendo uma transição para a democracia, né? O Geisel, em certo momento do seu governo, do quinquênio Geisel, falava em democracia relativa até, né? Houve muita discussão na época, até gozação e tal, mas a questão que se coloca aí é que a questão democrática está presente, ou seja, no sentido positivo. Enquanto no Videla e no Pinochet, democracia aparece como algo negativo. Até fazer uma vinculação entre democracia e comunismo, que é um delírio, mas Videla fazia isso, Pinochet idem. Então veja uma outra característica, portanto, a questão democrática. Isso explica por que manteve-se, apesar de alguns momentos foi fechado, o momento mais longo foi entre dezembro de 68 e outubro do ano seguinte, quando ele foi reaberto só para confirmar a eleição do Médici, o Congresso manteve-se aberto aqui. Algo que não ocorreu na Argentina, algo que não ocorreu no Chile. E nós tivemos eleições sucessivas. Por exemplo, 1965, 1966, 68, 70, 72, 74, 76, aí 80 teve em 78 e teria em 80, não teve, saltou para 82, quer dizer, houve uma extensão do mandato dos prefeitos eleitos em 76 e tal, para coincidir com a eleição de 82, aí tem uma longa história que não vem ao caso a gente detalhar aqui do voto vinculado e tal, mas a questão eleitoral estava presente, algo que não tem, por exemplo, né, no Chile, assim como não tem na Argentina. Então vocês estão percebendo? Precisa tomar muito cuidado no campo analítico em jogar tudo no mesmo saco. É sempre mais fácil, igual aquela história que eu já até contei para vocês, de falar assim, durante a Idade Média, aí você fala, espera um pouquinho, Idade Média foram 10 séculos, 1000 anos, de que período da Idade Média você está falando? Século V, 8, 9, 13, 14, de que momento histórico? São momentos radicalmente distintos. Então é necessário, quando você faz umas comparações históricas, tomar cuidado do que você está falando, senão vira uma bagunça, você não consegue dar conta do seu objeto, né? No caso de vocês, eu falo objeto porque é no caso do pesquisador acadêmico e tal. No caso de vocês, muitas vezes numa conversa, num diálogo, no local de trabalho, com a família, no dia a dia, no cotidiano, alguma coisa assim, vocês têm de se situar historicamente. Então, quando se fala assim, as ditaduras do Cone Sul, você tem que falar o seguinte, pera um pouquinho, você está falando de qual? De qual momento histórico? Porque a ditadura brasileira, ela tem, portanto, um perfil, eu citei 2, até o momento. A questão da presença do Estado e a questão democrática, como era entendida, vale destacar, pelos governos militares, que não tem nenhum paralelo com o Chile e com a Argentina. Eu queria destacar, então, um terceiro ponto, como eu tinha prometido, que é a questão da transição do regime autoritário para o regime democrático. Você vê que esse processo de transição no Chile não terminou até hoje. A Constituição que vigora no Chile é a Constituição do Pinochet. Até hoje. Teria agora, em abril teria, porque em meio à pandemia é impossível, né? Que também atingiu o Chile, do coronavírus, eles vão transferir a data do plebiscito e tal.
Mas a questão que se coloca é uma nova Constituição e os incidentes que ocorreram no Chile nos últimos meses. Portanto, o processo de transição do Chile foi totalmente distinto do brasileiro. O Pinochet teve um poder inicial na transição muito importante, como ele controlava as Forças Armadas, mesmo já com o governo civil, né? Foi um processo, portanto, muito longo que sequer terminou. Isso que é importante destacar, né? Até hoje, veja que o processo brasileiro foi diferente. E foi diferente de que forma? Houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, 1987-1988, e a 5 de outubro foi promulgada a Constituição. Portanto, um processo que não tem paralelo. Eu aplicaria-se também algumas dessas questões à Argentina. A transição da Argentina se dá com a ditadura militar derrotada, especialmente a partir da Guerra das Malvinas, né? Não é o caso do Brasil, né? No caso do Brasil, apesar da situação econômica ter piorado muito, e no curso nós analisamos isso cuidadosamente no governo Figueiredo, mas ainda o regime tem o controle, em grande parte, do processo sucessório de Figueiredo, entenda-se. Lembre-se que o governo já fez anistia em agosto de 79. Você tem isso no Chile? Você tem isso na Argentina, um processo que antecede o fim da presença militar? Também não, né? Esse processo, como foi feito no Brasil, é um processo, portanto, único de transição, sob controle dos militares. A questão que aqui teve um elemento específico nosso, que foi a presença na sucessão do Colégio Eleitoral em janeiro de 1985 de uma candidatura oposicionista com viabilidade de ser vitoriosa no Colégio Eleitoral. Voto indireto. Era Câmara Federal, deputados federais, portanto, senadores e mais representantes das Assembleias Legislativas, né? Mas, por uma série de questões que nós analisamos cuidadosamente no episódio do governo Figueiredo, Tancredo conseguiu estabelecer um arco de alianças bastante grande, e no segundo semestre de 1984, que possibilitou no colégio eleitoral ganhar por larga margem uma vitória folgada em relação ao candidato do regime, que era o Paulo Maluf. Portanto, vocês percebam, nós citamos três diferenças: a questão do Estado, a questão da democracia, né, a questão do processo de transição. Como você tem especificidades, né, que não se compara ao episódio da Argentina ou do Chile. Também aproveitando nesse gancho, você pode pegar mais um galinho como se fosse uma árvore e ver o seguinte: no Chile, o que foi feito durante o regime militar, as graves violações dos direitos humanos, se passou ao largo. Se discutiu uma coisinha ali, outra colar. No Brasil, acabou se passando ao largo, mesmo criando algumas comissões, etc., tal, mas o enfrentamento por parte do Estado dessa questão foi muito tímido, diferente da Argentina. A Argentina colocou o dedo na ferida no governo Roy Alfonsín, né, com a comissão presidida por um grande escritor, Ernesto Sábato, tem o volume Nunca Mais, né, com os trabalhos da comissão, e aí colocou inclusive a junta militar no banco dos réus e condenou dezenas e dezenas e dezenas de militares. O processo, portanto, lá foi diferente. Foi diferente também porque houve um processo de extermínio na Argentina, que no Chile foi grande, mas na Argentina, em termos absolutos, foi muito maior, e no processo brasileiro foi diferente. Você teve também uma ação repressiva, mas que não se aproxima da Argentina. Eu até digo que em certo momento do governo Geisel, essa questão da Argentina acabou sendo colocada, isso em 1977, mas isso nós discutimos até lá no curso. Então vocês percebam, nós temos uma série de especificidades no regime militar que o diferencia brasileiro dos seus congêneres aqui no Cone Sul. E no curso, por que de analisar governo por governo? Para ver as especificidades de cada governo e como certas questões foram surpreendentes. No início do governo se imaginava uma coisa, de um governo militar, terminou o governo, era outra, né? Ninguém imaginaria, por exemplo, que o Costa e Silva, em final de agosto de 69, teria isquemia cerebral e aí teria interrompido seu governo. Ninguém imaginava, quando ele assumiu a 15 de março de 67. São as surpresas da história. Portanto, eu quis, nesse encontro com vocês excepcional, né, de dar esse apanhado geral dessas questões, né, que envolve a história da ditadura militar e que nós analisamos com muito mais cuidado durante o curso, analisando governo por governo. Primeiro o processo que antecede o golpe, um episódio 5 sobre cada um dos governos militares e finalmente um balanço geral, tá bom? Até, nos encontramos uma próxima vez. Para começarmos a falar sobre ditadura militar, podemos desmistificar alguns conceitos. Por exemplo, na ditadura,
Houve corrupção? Houve. Houve, claro que houve. Né? E tinha censura. A censura impedia, né? Que censura rádio, TV, jornais, revistas, imprensa independente, né? Quantos jornalistas não foram presos, jornalistas foram assassinados, né? Tinha corrupção, sim. Puxa vida. Paulo Maluf nasceu onde politicamente? Governo Costa e Silva, nomeado aqui, primeiro para a Caixa Econômica Federal em São Paulo, depois prefeito de São Paulo, nomeado pela ditadura. Né? Ali, o Maluf tem até o verbo, malufar, né? Que é uma contribuição do Maluf ao vernáculo de Camões. Grande contribuição do Maluf. Claro que teve corrupção. Teve corrupção no governo Costa e Silva, por exemplo, no governo Médici, no governo Geisel, etc. Teve corrupção, né? Sacanagem das grandes obras públicas, contra o Niterói, Transamazônica, Ferrovia do Aço. Eu podia citar aqui inúmeros, claro que teve. Escândalos, já no governo Figueiredo, envolvendo a CAPEM, né? Tucuruí, né? Eu podia embora aqui, quando a Bolsa quebrou no início dos anos 70, e por aí vai, né? Claro que teve sim. É que durante o momento isso não se sabia, porque havia censura, e censura mesmo, o sujeito que ficava lá, o Jornal Diário tinha um censor, né, cortando. O Estadão colocava, no lugar da matéria censurada, trecho dos Lusíadas. Então você sabia que aquela matéria estava censurada porque tinha um trecho dos Lusíadas. O Jornal da Tarde punha receita de bolo, receita de culinária, né? Então você punha lá Max Hambúrguer, você falava, aqui foi censurado, né? Houve apoio dos Estados Unidos? Aí é uma questão interessante. Nós temos a Guerra Fria, né? 64. Os Estados Unidos já começam o seu envolvimento no Vietnã, já tinha morrido o Kennedy no ano anterior, 1963, em Dallas, né? O presidente era o Johnson, há uma mudança da política externa, e os Estados Unidos começam a apostar em soluções golpistas na América Latina. O Kennedy tinha um outro caminho, que era a Aliança para o Progresso, um outro caminho. E, no caso brasileiro, você não pode dizer que foi determinante a participação dos Estados Unidos na queda de João Goulart. Não. Havia vários golpes, que nós vamos voltar aqui, né? As forças internas. Nós temos uma leitura no Brasil que foi feita por uma certa corrente historiográfica, de sociologia e política, que tudo é determinado por fora, né? O fim da escravidão foi determinação exterior, tal. Não, as questões são internas, são os elementos determinantes. Que teve o Lincoln Gordon, era o embaixador aqui, né? Incentivo, tal, do governador, mas teve agora dizer que os Estados Unidos organizou a derrubada do João Goulart, aí não dá, inclusive porque durante certos momentos da história militar, do governo militar, dos governos no plural, 5, teve conflitos entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, essa ideia de que os governos são meros títeres, nunca um presidente brasileiro, por exemplo, agiu como o Bolsonaro em relação ao Trump, os generais, né? Ninguém foi tão servil como o Bolsonaro. Ninguém. Imagina se o Geisel faria isso. Eu fico imaginando o Ernesto Geisel. Daqui a pouco chama aí. Vendo que o Bolsonaro... Ele chamava, inclusive, ele considerou numa entrevista ao CPDOC o Bolsonaro um mau soldado, né? E é perfeito, é um mau soldado. Faz tempo isso. Na época que ele era líder sindical. Os militares me diziam, ele é um líder sindical, nunca foi um militar. Tal. Bem, houve apoio da elite brasileira? Sim. Você tem uma elite empresarial que ganha muito com tudo isso. Você tem os grandes grupos econômicos, a ocupação da Amazônia, no setor primário, secundário e terciário na economia, você tem... Agora, tem frações da elite, tem que entender que a elite não é um corpo orgânico, né? Tem frações que foram atingidas pelo golpe, gente que tinha poder econômico e tal. Tanta gente, o dono da TV Celso e da Panera, da célebre companhia, que está na música do Milton Nascimento, né? Foi um que perdeu a companhia, a Panera, e perdeu a TV Celso, que era um antigo Canal 9, que hoje é a Rede TV, só que tinha nível, não é essa coisa horrorosa, né? Então, vamos responder as 3 perguntas iniciais. Bem, vamos lá, né? 31 de março, foi ou não foi golpe? Foi golpe, claro que foi golpe. Você teve uma interrupção do processo constitucional. Foi uma novidade? Não. Por quê? Porque a tradição da história do Brasil republicano era golpe. Não dá para afirmar peremptoriamente que o império, o regime imperial, o primeiro e o segundo Renato, nos livrou do caudilismo platino, golpista, como se falava em certa época, né? Porque, se você for olhar, nós temos disputas político-ideológicas muito fortes no primeiro reinado de Dom Pedro I, né? Por exemplo, a Confederação do Equador, do grande Frei Caneca,
que não é lembrado, o grande herói nacional, o Frei Caneca, tal. É uma luta. Então, aí é uma disputa política, uma guerra, né? E é uma repressão. A queda em 31, 7 de abril, do Dom Pedro é um golpe. Né? Claro que é diferente de 24. A Confederação do Equador é um movimento popular, tal, entenda-se. Na regência, quantas rebeliões? 1831, 1840. Né? Então, até o término desses movimentos nas províncias, com a Revolução Praieira, que também não pode ser chamada de golpe, ela é fortemente influenciada por uma espécie de ecos de Paris aqui, um pouco atrasado, em dezembro de 48 e início de 49, lembrado de Nunes Machado. Eu gosto muito do Francisco de Sales Torres Homem, que depois muda de posição política, adere ao Império, o panfleto dele chamado Libelo do Povo, grande texto, né, sobre esse período tal. Bem, aí vem a República, o golpe, o 15 de novembro de 1889, e daí para frente nós temos uma tradição golpista, né, anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, então havia uma tradição de intervenção dos militares na cena política. Isso era péssimo, eu sempre digo, para o Exército, né? Especialmente, que era a principal força armada aeronáutica criada no Estado Novo, só tínhamos até então Marinha e Exército, e muito ruim para o país também, né? Muito ruim para o país. Portanto, faz parte dessa tradição o golpe. Houve, de fato, uma ditadura de 64 e 85, aí teve muitas confusões, né? Sobre questões que eu dialoguei sobre isso, por isso que eu vou explicar detalhadamente para vocês essa questão, porque é necessário pegar os 20 anos e fatiá-los, né? Você tem momentos, claramente, que é ditadura, especialmente durante a vigência do AI-5, adicional número 5, 13 de dezembro de 68, 31 de dezembro de 78, e o momento anterior e o momento posterior ao AI-5 convivem algumas formas democráticas ainda com formas autoritárias, né? Mas você tem claramente esse período 68, 78, sim, uma ditadura. Trouxe crescimento ao país, o milagre econômico? Trouxe. Lembrar que em 1973 o Brasil cresce 14%. 14%. O auge do milagre. O Delfim Neto era o que ele foi ministro da Fazenda do Costa Silva e do Médici, né? Então você tem de lembrar o seguinte: teve um crescimento muito do chamado milagre econômico, que a partir de 68, mas que na verdade nem termina em 73, você estende até 78, mas o governo Geisel até chegando a 79. Mas nós temos de lembrar o seguinte: contextualizar esse crescimento econômico. O Brasil foi, no mundo ocidental no século XX, do começo do século XX até 1979, 1980, esses primeiros 80 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Então, nós crescíamos mesmo muito, né? Era aquela euforia, né? O juscelinismo, por exemplo, né? Não um período de crescimento e de enorme otimismo, né? Dava tudo certo, porque teve uma época no Brasil que dava tudo certo. Né? Ele criou o juscelinismo, o quinquênio juscelinista, puxa vida, olha lá, o Brasil conquistou o oeste, construiu as estradas, só para dar um exemplo. Brasília não tinha uma cabana, você construiu uma capital em 3 anos, né? Você moderniza o país, a infraestrutura, a indústria automobilística, fundamentalmente é o juscelinismo, as montadoras, e aí a revolução que ocorre no ABC Paulista, né? Todo aquele otimismo, é o cinema novo, é a arquitetura e urbanismo revolucionário de Brasília, né? Que agora fez 60 anos. Que capital no mundo é tão revolucionária em termos urbanísticos e arquitetônicos como Brasília? Nenhuma. E tudo aquilo, né? Passando pela literatura, passando pelo futebol, pô, claro, quem não vai esquecer do 5-2 contra a Suécia na final, né? No ano seguinte, a Marista Bueno ganha o Wimbledon 59, em 60 o Eder Joffre, grande Eder Joffre, campeão mundial de peso galo e tal. Eu estou falando de algumas coisas de esporte e de cultura, o Brasil estava na moda, todo mundo queria vir ao Brasil. Então nós já tínhamos um longo período de crescimento econômico, né? E de enorme otimismo. A história do País do Futuro, apesar que o País do Futuro é o nome do livro do Stefan Zweig, mas não vou discutir aqui, mas é durante a ditadura do Estado Novo, e o Zweig teve, coitado, seríssimos problemas, acaba suicidando com a esposa em Petrópolis, mas isso é outra história, um dia nós podemos até conversar sobre isso. E aí, deu para entender melhor sobre alguns dos temas mais complexos? Então, vocês percebem, você vai pegando essas três entradas, como é complexo, e há toda uma ampla produção no campo da política, da história, da sociologia, né, da antropologia, da economia, da educação, porque é bom lembrar que tudo isso foi mudando a educação no Brasil,
né? Então, você tem uma produção imensa. Então, a dificuldade do pesquisador, especialmente nesse diálogo, é ter uma visão, como diria um grande filósofo húngaro, uma visão de totalidade. Esse é o grande desafio. Eu preparei, foi um longo trabalho, de meses, numa equipe, de uma dúzia de pessoas, né? Preparei 7 aulas, onde você vai descobrir tudo o que sempre quis saber sobre esse importante período do nosso passado recente. 1964, 1985, entenda-se. Vamos lá. Bem-vindos, então, ao meu Masterclass online. História da ditadura militar no Brasil, né? Vamos lá. 7 episódios, eu tinha dito anteriormente. Quais? Bem, primeiro, é necessário ver a conjuntura que antecede o 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, tal. A caminho do golpe militar. O que estava acontecendo naquela conjuntura? É necessário entender, né? Pelo campo econômico, sociológico, político, histórico, né? Dominar aquela conjuntura, entender aquela conjuntura complexa que nós vivemos, para explicar como é que nós chegamos a um beco sem saída, que acabou sendo os acontecimentos de março e abril, né? Então, o primeiro episódio trata justamente disso. O segundo, Castelo Branco, o liberal autoritário. É curioso, em contradição, né? É proposital. O Castelo, um militar muito bem formado, estudou na França nos anos 30, e ficou muito tempo na Escola Superior de Guerra, que era a ESG, era chamada de Sorbonne naquela época, e o Castelo insiste muito na questão liberal, né? Mas nós veremos quantas vezes ele exerce um poder ultra-autoritário, caçando centenas de políticos e militares, impõe as cassações de 10 anos, estende seu próprio mandato, etc, etc. Quer dizer, como é que fica aquele liberal que vocaliza o liberalismo com uma ação concreta autoritária? Então, esse é o nosso desafio de pegar o período do Castelo. O terceiro, Costa e Silva, o endurecimento do regime militar. Foi no Costa e Silva que tem o adicional número 5, 13 de dezembro de 68, né? E o Costa e Silva, que era pouco preparado comparado ao Castelo, em termos de entender a problemática do Estado e da coisa pública, né? Acaba chegando à presidência de forma indireta, né? E como é que foi o seu governo, né? Que acabou sendo interrompido quando ele acaba tendo uma isquemia, né, e assume a junta militar, e aí o seu mandato é interrompido, vem a junta militar, e em seguida é feita uma eleição que nós comentamos, sui generis, com a eleição, entre aspas, do Garrastazu Médici, né. Garrastazu Médici é o 4º episódio, Emílio Garrastazu Médici, progresso econômico e repressão política. É inegável que você teve progresso econômico e é inegável que você teve repressão política, né? A repressão, os DOPs, os DOI-CODs, o BAN, vários instrumentos dos governos estaduais ou governo federal, né? Isso é evidente, o processo da repressão e tal. E é evidente também a grande expansão econômica, né? O Brasil, ninguém segura esse país, Brasil me deixo, né? Brasil potência, a ERP, Assessoria Especial de Relações Públicas, né? Todo o papel da ERP, da propaganda na televisão, né? Alguns de vocês já se lembrarão ou verão isso quando nós comentarmos, né? 5. Ernesto Geisel, autoritarismo e distensão política, né? Aí já é um outro momento, assume em 74, março, é um mandato de 5 anos, vai até 79, e aí já é um outro momento, aí vem a distensão lenta, gradual, segura, tal, né? Ao mesmo tempo tem atos autoritários, né? E é um momento de dificuldades econômicas, que pega um mundo diferente, com a primeira crise do petróleo, e mais à frente vai vir a segunda crise do petróleo e tal, e numa outra conjuntura, né? Fim da Guerra do Vietnã, reconhecimento da China, etc., né? Da República Popular da China, entenda-se, né? A morte do Mao, a subida do Deng Xiaoping, a política das 4 modernizações, tudo isso é um outro mundo, né? Não importa a cor dos ratos, importa que caça os ratos, eu lembro a expressão do Deng Xiaoping, então é uma outra conjuntura, e o Brasil, a gente sempre tem que ver isso, olhar o Brasil, mas ter essa visão geral, isso é indispensável. O 6 é o Figueiredo, e abertura democrática, né? Aí é o único que governa 6 anos, único, né? Dos presidentes militares, aí já é um momento de transição, né? Para a democracia, ele cumpre algumas das suas promessas, daquele jeito atabalhoado dele, veio a anistia em 79, as eleições de 82 são eleições
com bastante, ele não é plenamente livre, mas com muita liberdade, com 5 partidos políticos, inclusive o PT na época era um partido socialista, era uma outra história, né? Nos 3 principais estados, vence a oposição e leva, né? Minas, Rio, São Paulo, por aí vai, né? E estudar um pouco isso, né? Brasil, conjuntura internacional, porque as coisas estão mudando, né? E um fecho, uma aula, um episódio sobre o que foi o regime militar. Aí, fazendo uma articulação, né, entre tudo isso, para ter uma visão do que foi o regime militar. Portanto, são 7 episódios de muita conversa, de muita explicação, de muitos momentos históricos, e tentando condensar todo esse conhecimento para que vocês possam compreender tal. Montaremos 4 aulas respondendo a você que encaminhou as questões. Por que isso? Porque muitas questões são parecidas, né? Então, nós vamos sistematizá-las e teremos mais 4 aulas, além das 7, né? Com as dúvidas que vocês apresentarem. E também teremos, e já temos, na verdade, inaugurando, né, um grupo exclusivo no Telegram, em que a gente vai estar dialogando, né, sobre tudo isso, né? Essas questões, e quando possível, desde que haja a possibilidade de fazer uma boa ponte entre o período do regime militar e a conjuntura brasileira pós-regime militar, com a redemocratização nos governos Sarney, 85-90, Collor, 90-92, Itamar, 92-94, o Fernando Henrique, 95 até final de 2001, 1º de janeiro de 2002, né? Aí tem os governos petistas, que vai de 1º de janeiro de 2003 até abril de 2016, né? 2 mandatos do Lula, um da Dilma, 1,5, né? Que ela sai em abril de 16. Aí temos o governo Temer até final de 18, e agora temos aí o governo Bolsonaro e tal. Bem, quando possível, né? Fazendo também esse diálogo, mas aí uma coisa, como eu digo, um conteúdo, né? Sem panfletarismo. E teremos também, após finalizar o curso, você poderá imprimir, né, o seu certificado de participante desse curso nosso, com tudo isso. É muito fácil, né? Os próximos passos, né? É muito fácil. Vocês encontram aí a informação na tela e pode acessar também o www.cursos, no plural, dovila.com.br, né? E quem se inscrever agora já recebe um login e uma senha de acesso a todo esse conteúdo no Hotmart, né? Foi um trabalho, como eu digo, de meses, de uma equipe de 12 pessoas, tal, então todo esse material está pronto. Evidentemente que são 7 episódios, porque os outros 4 nós dependemos das questões e nós vamos, que vocês vão levantar. Por isso que é importante o feedback, né? Isso é uma questão básica na educação, né? Você ouvir, né? Não pode só você falar, tal. A relação fundamental na educação, assim, eu aprendi muito, eu fiquei, somando tudo, 37 anos como professor, né, em situações muito diferentes, dando aulas nos lugares mais diferentes possíveis, maior parte na universidade, mas trabalhei também no ensino fundamental e no ensino médio, né. Quem ainda estiver com dúvidas, pode falar com a gente, está todo mundo lá preparado para responder pelo e-mail suporte@cursosdovila, no plural, tudo junto, cursosdovila, no plural.com.br. Então, estou esperando por vocês, espero que vocês tenham gostado, nós demos assim um apanhado geral, né, sobre tudo. É um conteúdo exclusivo desse trabalho meu de décadas, né, de leitura, de reflexão, com toda a equipe de meses, né, de montar todo esse material, todo esse diálogo que nós estamos iniciando hoje com vocês, é muito fácil, portanto, é o www.cursosnoplural.dovila.com.br, né, lá vocês terão todas as informações, e com isso, com 7 episódios, depois tem os 20 primeiros que receberão um livro autografado, tem as 4 aulas online, que nós vamos fazer com as perguntas que vocês vão levantando, né? Temos aí todo o certificado e o grupo no Telegram, né? Que a gente vai dialogando, que vocês podem se inscrever também no grupo do Telegram, tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um esforço, sempre tento fazer o esforço o maior possível para ser o mais claro, né? Mas também com conteúdo, com seriedade, com compromisso, com muito compromisso, né, com o nosso país, que vive um momento difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos superar, nós já tivemos momentos difíceis, superamos, né, porque eu acredito muito no Brasil, nos brasileiros, que é um bom povo, trabalhador, honesto, e estudioso, quando há condições de ter escola suficiente para todos, inventivo, muito inventivo, quer dizer, nós temos muitas qualidades, né? Então, devemos priorizar isso. Eu acho que a educação e a história,
especificamente, ela tem um papel muito importante, porque a gente precisa conhecer muito bem o nosso passado, né? Com toda a produção que existe, eu li toda ela, né? E não é de hoje, ou acompanhando presencialmente, como eu falei, acompanhando mesmo como testemunha viva da história, muitos dos acontecimentos, chego até a lembrar, e alguns episódios, né? E lendo muito sobre tudo, conversando com muitos dos personagens. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos personagens do que aconteceu em 64, o que aconteceu depois durante o regime militar, com personagens muito interessantes, com homens públicos, que não, a política é uma coisa de ocasião, homens públicos são aqueles que ficam para sempre, né? Então é isso que eu queria, eu ofereço isso para vocês, nesse sentido mesmo, de a gente melhorar o debate político, ter melhor formação e compartilhar, né, socializar o conhecimento, tá bom? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado, agradeço a todos vocês, foram muitos, foram milhares e milhares, 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 milhares de inscritos, né? Muito obrigado mesmo. E vamos nos encontrar então. Até!